buscar liberdade, luta buscar liberdade, buscar liberdade, luta buscar liberdade. A nós sentado na nossa quilingue, luta distingue logicamente. Eu perdi a minha mãe muito cedo, com 2 anos, por causa da guerra. Na altura, minha mãe estava envolvida nestes movimentos de libertação de Angola. E a minha mãe não vivia com o meu pai, que fiquei a viver com a minha avó. Estudar, porque a minha avó matriculou-me na escola e tal. Mas, de repente, aí, quando tinha aí aproximadamente uns 7, 8 anos por aí, já estava aí, eu estudava da terceira ou quarta classe, que vocês dizem quarta série por aí. A minha avó faleceu. Vi na necessidade de continuar a estudar, porque sempre achei que o estudo é que me devia levar a algum sítio, porque senão, não, se parasse de estudar aí, assim que acabava a minha vida também. E para a complicação, pior, eu sou filho único, não tinha onde me agarrar para chorar minhas mágoas. Portanto, então, aí continuei a estudar, até que cheguei à sexta série, sexta classe, que se chamam sexta série, e como tinha muito empenho no estudo, não sei por que cargas d'água, fui selecionado como um dos melhores alunos da minha série na altura. Naquela altura o país não era democrático como agora, havia um partido único que controlava tudo, enviava os melhores alunos para Cuba, e eu na altura fui enviado para Cuba, fui selecionado para os que deveriam ir para Cuba. Mas mesmo selecionado, a coisa continua a ficar mais feia ainda, porque depois fomos colocados em uma espécie de unidade militar, onde tínhamos que fazer uma série de exames médicos e de preparação para depois viajar para Cuba. E neste centro, chamava-se na altura um centro de acolhimento do comandante Gica. Acredito que eu deve ter ficado aí 2, 3 meses por aí. E nos davam tudo quanto eram medicamentos, que nós nem percebíamos porque é que nos davam aquilo. Eram médicos cubanos que não sei de onde tinham saído na altura, davam-nos um montão de medicamentos, ninguém percebia se aquilo eram drogas, se eram o quê. E pronto, e fomos vivendo. Lembro-me que no dia 4 de agosto de 1986, na altura tinha 12 anos, sim. Parti para Cuba. Na altura eu pensei que as coisas seriam muito mais fáceis, estaria a estudar connosco comunidades e tal. Fomos para Cuba, aterramos em Havana no dia 4 de agosto, de noite. No dia seguinte, de madrugada, fomos para a Ilha da Juventude, na antiga Ilha de Pinos, lá em Cuba, que agora chama-se Ilha da Juventude. Lá depois, levaram-nos para um centro escolar, que eles chamam ESBEC, Escola Secundária, em espanhol é Escola Secundária Básica no Campo, ESBEC número 49, e lá fiquei 2 anos e 8 meses aproximadamente. Como quando saí daqui já tinha aprovado para a 7ª classe, lá estudei apenas a 7ª, 8ª e 9ª classe. Acabei o ensino secundário lá nesta escola. Mas a vida lá nesta escola era muito difícil. Para vocês terem uma ideia, que aproximadamente 3, 4% dos angolanos que passavam por essas escolas, a maioria deles voltavam para aqui porque não aguentavam com o sofrimento. Porque tínhamos que acordar às 5, 6 da manhã, na altura crianças de 12, 13 anos, acordar às 5, 6 da manhã. Davam-nos o pequeno almoço lá para as 6, 7 horas. Tínhamos que ir trabalhar para o campo, nos grandes campos de toranja, nós tínhamos que ir aí limpar aquelas árvores todas. Ficávamos aí a manhã toda no campo, lá por volta das 11, 12 horas voltávamos para a escola. Lá tomávamos o banho, íamos para o almoço, para o refeitório no almoço, e depois do almoço então íamos para as aulas, ficávamos a tarde toda nas aulas. Mas o que acontecia sempre o inverso: quem ia para o campo de manhã ia para as aulas de tarde, quem ia para as aulas de manhã ia para o campo de tarde. Nos primeiros anos
nos 2 primeiros anos, até no ano 90, pronto, a coisa era difícil, mas não era tão difícil porque tínhamos uma alimentação mais ou menos estável e tudo o resto. Só que depois, quando começa aquele processo da perestroika, começa a deteriorar o sistema socialista, depois a queda do muro de Berlim, a Rússia deixa de ser socialista, tudo o resto, começou a afetar a economia cubana, a economia de Cuba. Então Cuba entrou no chamado período especial, que se encontra até hoje. Aí a coisa começou a ficar muito mais complicada para nós, porque já não tínhamos as refeições todas na escola, tínhamos que ir para o campo com fome. Isto provocou com que muitos alunos, já não digo até angolanos, mas muitos alunos até de outras nacionalidades começaram a voltar para seus países. Mas havia aqueles que, como eu, que não tínhamos opção. Se voltar para aqui, voltar para Angola, seria muito complicado, porque não tínhamos onde nos encostar. Provavelmente não continuaria a estudar. Eu estava sem mãe. Meu pai vivia com sua esposa, mas pronto, sabe que as coisas em África não são como nos outros países. Né? Meu pai vivia com sua esposa e eu não tinha muito contato com meu pai. Minha avó já tinha falecido, não tinha irmãos, nem mais velhos nem menores. E a minha família, de parte de mãe, ficou dispersa por causa da guerra. A coisa ficou complicada. Não tinha opção senão continuar a sofrer naquelas condições até que terminasse a minha formação. E foi a opção que eu agarrei com unhas e dentes, como se diz aqui. Eu decidi que ia ficar lá, ia continuar a estudar, até que, pronto, ficar até onde puder, para pegar o maior nível de conhecimento possível, para quando voltasse para aqui, tivesse como me autossustentar. Lá fiquei lá, depois, era mais difícil. Eu estava apenas a fazer o ensino secundário, depois tinha que entrar para o pré-universitário. Bem, terminei o ensino secundário na 9ª classe, que eles chamavam até a 9ª classe, o 9º ano. Depois comecei o ensino pré-universitário. Portanto, falando na alimentação outra vez, a alimentação era muito má. Muito má porque para vocês terem uma ideia, nós chegou uma altura que fazíamos uma refeição diária e tínhamos que continuar a trabalhar no campo, tínhamos que ir para as aulas e pronto. O que aconteceu foi que, como já disse há pouco tempo, muita gente não aguentou com aquilo, teve que voltar. Essas refeições diárias isso durou até que eu terminei a licenciatura, mas portanto as refeições eram basicamente arroz e arroz branco, né? E uma sopa que eles chamam de sopa de substância. O que é que eles faziam, os cozinheiros lá da escola? Eles pegavam, por exemplo, para nós termos a sensação de que estamos a comer carne, eles pegavam um osso de uma perna de uma vaca, por exemplo, e colocavam a panela a ferver, colocavam o osso, e quando acabasse de ferver ou de cozer, tiravam o osso, guardavam no frigorífico para usar no dia seguinte. No dia seguinte voltavam a tirar o mesmo osso e ficavam nesse ciclo aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas chegava a altura mesmo que nós só comíamos arroz e de vez em quando eles inventavam lá pegavam, por exemplo, várias pedaços de carne de frango, pedaços de carne de vaca, carne de vaca não, mas carne assim estranhas, e me faziam uma pasta qualquer aí para que servisse para todos os alunos na escola. Mas a alimentação era muito má mesmo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, chegou uma altura como os cozinheiros já não tinham opção, já não tinham o que fazer, eles tinham apenas na cozinha repolhos e açúcar, e eles, com tal de não nos deixar sem refeições, eles coziam o repolho com açúcar e nos davam aquele feito, assim, uma espécie de doce, né, para a alimentação. Aquilo, assim, era uma coisa que ninguém, eu acredito que nenhum animal conseguia comer aquilo. E simplesmente davam-nos aquilo para ver se nós coméssemos. Nós passávamos assim, chegou a alturas que nós ficávamos 2 dias sem comer, à base de toranjas, ficavam, como as torangeiras estavam perto da escola, íamos às torangeiras,
ficávamos aí, chupávamos laranjas e tal, já bebíamos um pouco de água e íamos passando assim com laranjas e laranjas, ficávamos assim semanas, uma semana, 2 semanas a comer laranjas, para depois, talvez na semana seguinte aparecer uma refeição que nós considerávamos normal, mas a refeição que nós considerávamos normal era o arroz e a tal sopa, sem fibra nenhuma, sem vegetal nenhum, sem nada. Era mais ou menos isso. Mas isto serviu-me de muito. Pronto, a pessoa vê agora a vida com outros olhos, porque talvez ninguém gostaria de estar numa situação desse tipo, mas pronto. Mas talvez o facto de ter estado nessa condição o tempo todo que eu tive em Cuba, até que acabei o ensino médio, me dá a impressão que me fez mais homem, me fez ver a vida com mais carinho, porque depois de tudo eu cheguei à conclusão que eu não sofri bastante, porque depois uma pessoa via pessoas que estavam de facto a sofrer, e cheguei à conclusão que talvez aquilo era lições que a vida estava a me dar para o futuro. Portanto, o facto de nós não termos modelos em casa, podemos ir procurar modelos fora de casa. É o que hoje, por exemplo, se vê por aqui. Aqui em Luanda, por exemplo, você pergunta numa criança qualquer o que é que você quer ser. Eu quero ser, por exemplo, como Doug Morras. Doug Morras é um músico aqui, um músico muito interventivo, é bastante bom. O que é que você quer ser? Eu quero ser como Mantorras, por exemplo, um futebolista. São coisas do gênero. Quando nós não temos modelos em casa, podemos procurar modelos fora de casa. E não necessariamente nós temos que ter modelos a partir da tenra idade, a partir de criança. Mesmo nós, já na fase adulta, mesmo depois de ter cometido erros feios, grandes erros, podemos tentar melhorar a nossa vida seguindo um modelo mesmo já da vida toda. Vamos supor, eu neste momento já não é que não tenha modelo, são coisas íntimas minhas. Eu gostaria de ser, por exemplo, como fulano. Eu não vou dizer aqui como quem é que é. Mas pronto, mas eu ainda acho que eu posso chegar um pouco mais longe do que eu estou. E eu ainda acho que eu posso chegar ao nível dessa pessoa que eu penso. Pronto, não vou chegar ao estrelato, mas pelo menos talvez perto de lá, perto do que ele fez, eu poderei chegar. São coisas que, mesmo não chegando, mas pelo menos vou viver com a sensação de que algum dia vou chegar lá. E se eu morrer sem chegar, pelo menos morri com a intenção de ser alguém na vida. Luta convive na lealdade, Luta busca a liberdade. Luta convive na lealdade, Luta busca a liberdade. Luta busca a liberdade. na não casa que falta nada, não sabe viver como Luta busca a liberdade. na não casa que falta nada, não sabe viver como